Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. É uma satisfação imensa ter você aqui nos assistindo esse vídeo. Que bom que você chegou até aqui. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel e nós estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus. Antes de nós começarmos o nosso estudo, estamos fazendo um sorteio dessa Bíblia. É uma Bíblia muito boa de se entender, a linguagem simples, né? E também junto com a Bíblia vai esse DVD de estudos, né? A Grande Esperança, com o pastor Alejandro Bulhon. Como você pode fazer para participar desse sorteio? No final desse estudo, nós temos um outro estudo. Vai aparecer no finalzinho aí uma janelinha. E o título lá do estudo que nós temos é Princípios de Saúde. Você acessando esse estudo, você pode colocar lá um gostei e você pode fazer um comentário, né? Um comentário você vai colocar assim: eu quero a minha Bíblia. Você fazendo isso, você passa a participar então do sorteio, né? Para concorrer a essa Bíblia e esse estudo. Fica aí a dica, né? Espero que você tenha esse desejo, né? Convido você para fazermos uma oração. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós vamos ter aqui, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos mostrar, dentro da Tua Palavra, a forma correta de nós devolvermos o dízimo. Nos ajuda, Senhor, a cada dia. Ajude a pessoa que está estudando conosco a Tua Palavra, que o Senhor possa abençoar de uma maneira toda especial essa pessoa. Fica conosco, te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então veja só o que nos diz aqui. Deus é o Criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material. Em seu amor e no processo de nos ajudar a desenvolver as virtudes de seu caráter, tais como fidelidade e altruísmo, Ele nos fez administradores de suas riquezas. E numa sociedade singular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando a nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes 90%. Como a Bíblia ensina, essa parceria nos rende eternos dividendos, né? Então, no comecinho aqui nós podemos ver que Deus é o Criador e mantenedor do universo, né? E de suas mãos recebemos o que? Recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência. Perceba que a Bíblia, ela, quando se refere a dízimo, a palavra dízimo, ela quer dizer 10ª parte, né? Então, quer dizer isso. Existe hoje, talvez, alguns movimentos religiosos que eles acabam explorando, né, essa questão do dízimo. E muitas vezes eles até cobram, né, dos seus membros valores talvez exagerados, né, que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Em um certo momento eu vi um pregador pedindo aos seus membros que vendesse o carro e vendesse talvez a casa e levasse o dinheiro para ali entregar à igreja, né? Mas perceba que isso não procede de Deus. Deus não pede que as pessoas façam isso, né? Isso, na verdade, é uma exploração. Isso é uma exploração. Infelizmente, essa pessoa ela está roubando, né, os seus fiéis. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra o que nós devemos devolver a Deus é somente 10% de nossas rendas. Deus não pede que você venha vender seu carro e você venha ficar a pé para levar o dinheiro para a igreja. Deus não pede que você venha vender sua casa e vá morar de aluguel para você levar o dinheiro para a igreja. Isso não existe. Isso é antibíblico. E se você vê alguém talvez pregando isso, saia fora dessa pessoa, né? No mundo que nós vivemos hoje, isso se chama roubar,
né? Essa pessoa que tem essa prática, ele é um ladrão. Então veja só, como Deus manifestou seu amor por nós. Vamos ver na palavra do Senhor? Convido você aí no livro de 1 João 4, e o verso é o verso 9. 1 João 4, e o verso é o verso 9. Como Deus manifestou seu amor por nós. O livro de 1 João está pertinho de Apocalipse. E o texto nos diz o seguinte, 4:9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, como Deus manifestou seu amor por nós? Perceba que na palavra do Senhor Deus aqui diz que Deus entregou o seu Filho, né? Deus doou o seu Filho. Então, é algo grandioso em saber que Deus, ele manifesta seu amor, não poupando nem mesmo o seu Filho, mas entregando o seu Filho por nós. E ficamos felizes em saber que realmente esse Deus, ele nos ama, né, de uma forma que nós não compreendemos, não é mesmo? O que Deus faz pelos seus filhos? O que Deus faz pelos seus filhos? Convido você a ir ao livro de Deuteronômio, o capítulo é o capítulo 8. Estou com minha Bíblia aqui aberta e convido você a fazer o mesmo. O verso de Deuteronômio, capítulo 8, o verso 17 e 18. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então o que Deus faz para os seus filhos? Aqui perceba que diz que Ele te dá força para adquirires riqueza, né? Então perceba que Deus, ele nos ama tanto, que Deus nos dá saúde, Deus nos dá força, né, isso, para que venhamos trabalhar, né, para que venhamos adquirir riquezas, né, isso. E perceba que tudo, é claro, vem das mãos do Senhor Deus, né? Então, é algo interessante que Deus, ele faz tudo isso por nós. Nós somos dependentes de Deus em tudo. Nós temos uma família, quem nos deu uma família? Deus. Nós temos um trabalho, quem nos deu? Deus, né? Talvez nós temos o nosso meio de transporte, quem nos deu? Deus. Nós temos a nossa casa, quem nos deu? Deus, né? Então, perceba o seguinte, o Senhor, ele nos dá força, né, para adquirir riqueza. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, né? Eu sei que foi adquirido com esforço, com sacrifício, mas Deus nos ajudou a adquirir todas essas coisas, né? Então é isso que Deus faz por mim e por você. Nos ajuda a adquirir riquezas, né? Adquirir bens. Por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens, né? Por que razão? Se nós formos em Gênesis, capítulo 1, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 1 e o verso 1 nos diz assim, veja só, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está falando da criação, no princípio, né? Criou Deus os céus e a terra. Mas eu convido você a nós irmos em Salmo, capítulo 24, e o verso é o verso 1. Salmos 24, e o verso 1. E o texto nos diz o seguinte, Salmo 24, verso 1. O texto nos diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habitam, né? Então, ao Senhor pertence a terra, não é isso? E o que é interessante, e tudo que nele se contém, né? O mundo e os que nele habitam. Quer ver algo interessante? No capítulo 50 também de Salmo, o verso 10 e o verso 11, tem uma mensagem para nós que diz assim, pois são meus todos os animais do bosque e as alimarias
aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Então, lendo esses textos aqui, o que que nós entendemos? Nós entendemos no primeiro texto que o Senhor é o Criador de todas as coisas, como nós lemos, não é isso? Quando nós vamos para Salmo 24, verso 1, nós entendemos que o Senhor é o mantenedor de todas as coisas, né? Quando nós chegamos no Salmo 50, verso 10 e verso 11, nós entendemos que o Senhor é o Redentor, né? Então, o que que nós percebemos aqui nesses textos que foram lidos, né? Por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Porque o nosso Deus é o Criador. O nosso Deus é o mantenedor de todas as coisas. O nosso Deus é o Redentor. Você entende? Não que Deus precise, né, do meu, né, e do seu dinheiro. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Deus não precisa, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Mas perceba o seguinte, perceba que percentual as nossas rendas, de nossas rendas, Deus reservou para lhe devolvermos como ato de adoração. Levítico 27, Levítico verso 27, capítulo 27, o verso é o verso 30. 27 e 30. O texto nos diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então nós vemos aqui que percentual Deus reservou para que pudéssemos lhe devolver, né, o percentual de nossas rendas. Aqui diz assim: todas as dízimas da terra, do cereal, né, do campo, dos frutos, né, das árvores, elas são santas ao Senhor. Como nós vimos no início, a palavra dízimo, ela quer dizer 10ª parte, né? Então, quanto é que nós vamos devolver de nossas rendas? A 10ª parte, né? Ou 10%. Deus não exige mais do que isso, viu? Compreenda bem que, como foi falado no início, existem pessoas hoje que tiram proveito dessa situação, né? Há algum tempo atrás eu ouvi um relato de uma senhora que ela estava doente e ela pediu a um certo indivíduo, que esse indivíduo era religioso, que fosse à sua casa e orasse por ela para que ela pudesse ficar boa. E esse indivíduo falou para ela o seguinte, que só iria fazer isso se ela pegasse as suas casas que ela tinha de aluguel, vendesse as suas casas e desse para a igreja. E ela falou que não tinha como fazer porque ela dependia daquelas casas para sobreviver. Então aquele indivíduo se negou a orar por ela. Então muito cuidado, né, com essas pessoas. A Bíblia não pede 20, 30, 40, ou a Bíblia não pede tudo que você tem. Não, a Bíblia aqui, o Senhor está se referindo a somente 10% de nossas rendas. Cuidado com essas pessoas que pedem o que não está escrito na Bíblia, né? Fuja dessas pessoas, desconfie dessas pessoas. Então, vamos lá, qual o destino dos dízimos? Qual o destino dos dízimos? Nós vamos para o livro de 1 Coríntios 9, e o verso é o verso 14. 9, 14. O texto nos diz o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, a palavra do Senhor está dizendo que aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. É claro que as igrejas elas têm pastores e esses homens eles recebem para poder fazer um trabalho na casa do Senhor, para o Senhor, né? E esses homens eles têm que ser ordenados. Então, se eles pregam o Evangelho, eles têm que viver do Evangelho. Então, a nossa devolução do dízimo, com certeza, é para o pagamento desses homens, né? Para que eles possam pregar o Evangelho, né? Para que possam cuidar da igreja do Senhor. Mas também nós temos um outro texto que nos diz o seguinte, Números 18, verso 21. Números 18,
Vamos fazer uma comparação aqui. Números 18 e o verso é o verso 21. E o texto nos diz o seguinte, 18, verso 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Então aqui está falando do povo levita, que foi um povo, uma tribo separada, e essa tribo, ela servia, né, para levar o povo à adoração ao nosso Deus, né? Era uma tribo que ela tinha um papel espiritual. Mas só que essa tribo aqui, ela era sustentada pelo restante das tribos de Israel. Então eles levavam os dízimos e essa tribo era sustentada então pelo restante das tribos de Israel, porque eles prestavam o serviço, né, ali aos seus irmãos, né, e eles prestavam serviço a Deus. Então eles levavam seus irmãos a Deus através do seu serviço. Então o dízimo aqui era usado, né, para essa questão. O que é interessante também é que nós temos um texto em Malaquias, capítulo 3, verso 10, que nos diz o seguinte, veja só, Malaquias 3,10, nos fala assim, trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos der abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então perceba que algo interessante. Para que serve então o dízimo? E aqui está falando para nós levarmos o dízimo para a casa do tesouro. Hoje nós levamos o dízimo à igreja, não é isso? Mas para que serve então esse dízimo? Aqui está falando o seguinte, para que haja mantimento na minha casa. Que mantimento é esse? A palavra do Senhor Deus, esse é o mantimento. A palavra do Senhor Deus. Então é por isso que nós devemos devolver, né, o dízimo. O dízimo ele serve para a manutenção dos que pregam o Evangelho. Você entende? Aqui diz o seguinte, veja só. O que Deus diz àqueles que retêm os dízimos e ofertas? Malaquias 3, verso 8, nós lemos o 10, nós vamos ver agora o verso 8. Que nos diz o seguinte, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aqui diz o seguinte, nos dízimos e nas ofertas, né? Mas nós temos um outro texto também, no livro de Ageu, capítulo 1, e o verso é o verso 6, que nos diz assim, veja só, tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. O primeiro texto que nós lemos, as pessoas que... O que Deus diz àqueles que retêm o dízimo, né, e ofertas, o primeiro texto fala que essas pessoas elas estão roubando a Deus, né? E ela até pergunta, em que te roubamos? Então Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. O primeiro texto diz isso. As pessoas que retêm o dízimo, que não devolvem o dízimo, elas estão roubando a Deus. O outro texto aqui fala que essas pessoas que retêm o dízimo, é como se elas colocassem o seu dinheiro num saco furado. Como é isso? É como se o seu dinheiro não desse para nada. O seu dinheiro não desse para atender às suas necessidades, né, as suas necessidades básicas, né? Ela come e não se farta, não é isso? Perceba aqui também que o texto fala que ela bebe, né, mas não se sacia. E o que é interessante é que ela diz assim, ela veste, mas ninguém se aquece. Você entende? Então aqui nós temos dois pontos aqui. Aqueles que não devolvem o seu dízimo, infelizmente, estão roubando a Deus e o dinheiro que elas recebem é como se colocasse num saco furado. Essa questão de devolução do dízimo é muito séria porque hoje, infelizmente, existe, né, alguns movimentos e esses movimentos eles não têm
feito de acordo com o que a palavra do Senhor Deus exige, né? Ou do que de acordo com a palavra do Senhor Deus pede. E muitas pessoas têm visto isso e essas pessoas têm desacreditado, né, na maneira correta de devolver o dízimo. Elas não têm dado crédito a essa mensagem. Mas eu quero dizer para você que existe hoje igrejas que ainda são sinceras, né, pessoas que ainda são sinceras, que com certeza vão usar o seu dízimo, o meu dízimo, de maneira correta, né? Mas veja só, que promessa Deus faz aos que fielmente lhe devolvem o dízimo? Então, aqueles que devolvem o dízimo fielmente, Deus tem uma promessa. E qual é a promessa que Deus tem? O texto nos diz o seguinte, vamos para Provérbios capítulo 3, o verso 9. Provérbios 3 e o verso 9. O livro de Provérbios está bem aí pertinho do livro de Salmos, viu? Você chegando em Salmos, no meio da Bíblia, praticamente você vai encontrar o livro de Provérbios. 3, verso 9, o texto nos diz o seguinte, veja só. 3, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então o texto aqui fala que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens, né? E com as primícias de nossas rendas. Mas o que é interessante, nós temos um outro texto. O verso 10 aí, ainda no capítulo 3, diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, né? Então você percebe aqui que se nós honrarmos o Senhor com os nossos bens, né, com as nossas rendas, o que o Senhor vai fazer conosco? O Senhor vai nos abençoar, né? O Senhor vai fazer render os nossos ganhos, né? O Senhor vai fazer render os nossos bens. É a promessa que Deus tem para mim e para você. Mas nós temos um outro texto também, e esse texto está no livro de Malaquias. Eu convido você a irmos ao livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, colado aí com o livro de Mateus. Você chegando em Mateus, você vai achar o livro de Malaquias. O capítulo do livro de Malaquias é o capítulo 3. Nós vamos ler do 10 ao 12. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. O verso 11 diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E o verso 12 diz bem assim, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que nós percebemos aqui nesse texto? Aqui Deus está dizendo que abrirão-se as janelas do céu e vai ser derramado sobre nós bênçãos sem medidas. Aqui diz também que Deus vai repreender o devorador, né? Então que promessa maravilhosa, né, o Senhor tem para mim e para você. E no final do texto diz assim, todas as nações vos chamarão felizes, né? Felizes, porque sereis uma terra deleitosa. Já pensou, né? Como é bom poder devolvermos ao Senhor fielmente, né, os dízimos e as ofertas. Eu espero que você tenha compreendido um pouco esse assunto sobre os dízimos e as ofertas. E nós iremos para a última pergunta, e ela diz assim, o que Deus espera de nós? Né? O que Deus espera de mim e de você? Vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Convido você a irmos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 9. O que Deus espera de mim e de você? O texto nos diz o seguinte, veja só. 9, verso 7. Diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, você percebe que o texto diz
que nós devemos dar com alegria, segundo tiver proposto no nosso coração, né? Nós não devemos dar por tristeza ou por necessidade, nós não devemos dar com tristeza, né? E nem por necessidade, mas nós devemos dar com alegria. O outro texto que nos diz aqui, ele fala o seguinte, Atos 17, verso 30. Atos 17, 30 nos diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Talvez você não tinha conhecimento desse assunto que nós estudamos hoje. Agora você passa a compreender. Mas o que Deus está falando para você é que esse tempo que você não conhecia sobre esse assunto, você vivia na ignorância, né? Você não tinha conhecimento. E Deus não vai lhe cobrar por isso. Mas se hoje você conhece esse assunto, né, você tem que fazer a vontade de Deus, né? Perceba que é algo interessante. O que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos, né, fiéis na devolução do nosso dízimo, né, ao Senhor. Não é isso? Como nós vimos no início, tudo pertence ao Senhor, né? Deus, Ele é o Criador, né? Deus, Ele é o mantenedor de todas as coisas, Deus também é o Redentor, não é isso? Que possamos dar também sempre com alegria e generosidade, é isso, como nós vemos também um texto. Eu gostaria de fazer 3 perguntas para você. Estamos chegando ao final do nosso estudo. E isso aqui é um compromisso de fé. Esse compromisso de fé não é você comigo, mas é você para com Deus. E a primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você reconhece que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas? Se você reconhece, se sua resposta é sim, amém. Você quer ajudar na pregação do Evangelho, sendo fiel nos dízimos? Se essa for sua resposta também, que sim, amém por isso. Você está decidida, né, ou decidido a devolver o dízimo de tudo que o Senhor te deu? Se você responder que sim, que Deus possa lhe abençoar. Eu espero que você tenha compreendido melhor esse assunto. Nós devolvemos o dízimo não é para sermos abençoados. Se nós estamos devolvendo o dízimo por esse motivo, se essa é a nossa motivação para a devolução, estamos totalmente errados. Deus não nos promete que quando nós devolvemos o dízimo, Ele não nos promete que teremos riquezas. Deus não promete isso. Deus nos promete que quando nós devolvemos o dízimo, Ele diz que nós já somos abençoados por Ele. Essa deve ser a verdadeira motivação. Se você devolve o dízimo é porque você já é abençoado pelo Senhor. Que Deus possa a cada dia estar abençoando. Eu convido você nesse momento a finalizar nosso estudo com a oração. Amado Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse momento que nós tivemos do estudo da Tua Palavra. Hoje nós estudamos um pouco sobre o dízimo, a devolução correta do dízimo. A Tua Palavra pede que devolvemos a 10ª parte de nossas rendas. Esse é o certo. Venha nos ajudar, Senhor, a compreender essa mensagem e que possamos fazer a Tua vontade. Fica com essa pessoa que estudou conosco. Cuide dela de uma maneira toda especial. Obrigado por esse momento. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço por você ter ficado até o final e até mais uma próxima.